Quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quando olho para essa palavra, eu medito nela. Então vereis a diferença outra vez. Então, se houve a palavra outra vez, é porque já houve diferença. Houve homens que fizeram a diferença. Poderia narrar para vocês homens como Noé, que quando Deus anunciou o dilúvio, Noé obedeceu a sua palavra. E Noé anunciou ao povo o que Deus lhe tinha ordenado. E o povo virou as costas para Noé. Mas todos os dias Noé falava a respeito de um dilúvio, anunciando que a terra seria totalmente destruída. E muitos não acreditavam. Mas Noé fez a diferença. Noé obedeceu a Deus com a sua família e entraram na arca. E diz as Escrituras que uns casavam, davam-se em casamento, vendiam, enfim, seguiam a sua vida normal. Mas não acreditavam no que o profeta Noé estava anunciando. Houve homens que fizeram a diferença e receberam das mãos de Deus grandes vitórias, mas aqui encontramos Malaquias falando, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou melhor, entre o ímpio e o justo. A palavra de Deus diz que aquele que vinha Jesus, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. De maneira nenhuma Deus vai rejeitar aquele homem, aquela mulher que procura obedecer a sua palavra, que procura obedecer os seus estatutos e que anda na lei do Senhor. Porque há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vivemos dias difíceis em que antecede a volta de Jesus, em que muitos estão semelhantes aos dias anteriores ao dilúvio. Muitos não dão ouvido, porque anunciamos que Jesus está às portas, anunciamos que Jesus está voltando, anunciamos que as Escrituras estão se cumprindo, anunciamos que o dia vai chegar em que o Senhor Jesus vai romper as nuvens e vai buscar o seu povo, vai buscar a sua igreja, em que dias difíceis, em que muitos têm se ausentado da presença do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor, neste momento, ela serve como um alerta. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E a diferença está na obediência. Aquele que serve a Deus, esse dá ouvido à sua palavra. Esse aceita a mensagem da salvação. Porém, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, aquele que vira as costas para o Evangelho de Jesus Cristo, para o Evangelho o qual Jesus andou por essa terra e anunciou a salvação, operou milagres e operou maravilhas. Este mesmo Jesus, agora ele está dizendo para você, vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A diferença está aí. É naquele que ouve a palavra de Deus e não endurece o coração. A diferença está naquele que ouve as palavras do Senhor e guarda no seu coração. Você que está escutando esta palavra, quero perguntar para você, dentro desse tema que eu li, qual é a diferença que você está? De que lado?
a diferença entre aquele que serve a Deus ou aquele que não serve. Aquele que tem se distanciado, aquele que não quer ouvir a palavra do Senhor. Mas o profeta Malaquias, ele alerta sobre a diferença. Vimos no passado homem como Daniel, que fez a diferença. O profeta Daniel não dobrou os seus joelhos diante da imagem de Nabucodonosor. Vimos também Sadraque, Mesaque e Abednego lançado em uma fornalha, porque não se prostraram e não adoraram o decreto que o rei Nabucodonosor havia levantado. Vimos que homens fizeram a diferença, como o apóstolo Paulo, que mesmo estando na prisão, Paulo e Silas cantavam e oravam por volta da meia-noite, buscavam a Deus, porque havia algo neles, havia uma diferença. E eu pergunto para você, qual é a diferença na sua vida? Entre servir a Deus acima de todas as coisas ou a servir este mundo? Este mundo é passageiro. Este mundo não tem nada para nos dar. Meu amigo, você que está escutando através desse vídeo, eu te pergunto, será que há diferença na sua vida? Será que quando alguém fala de Jesus, você ouve as palavras? Será que você guarda as palavras do Senhor no seu coração? Como havia diferença na vida dos profetas, havia diferença na vida de homens que se diferenciavam do mundo, homens que viviam uma vida separada do mundo para fazer a vontade de Deus. Nos últimos dias em que vivemos, é necessário ter essa diferença. Basta dar ouvido à palavra do Senhor. Diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você que está escutando neste momento, eu quero deixar um recado para você. Faça a diferença, como o profeta Malaquias, no capítulo 13, versículo 18, ele diz que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Entre o ímpio e o justo. Entre aquele que procura obedecer a palavra de Deus. Mas há uma recompensa também para aquele que não aceita e rejeita a mensagem da salvação. Eu quero dizer para você, faça uma diferença e aceite Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, para que a sua alma viva em pleno gozo, em plena paz, aonde Jesus prometeu em João 14, que um dia ele viria e nos levaria para nós estarmos com ele nas regiões celestiais, nas mansões celestiais. É isto que eu tenho para falar para você. Faça essa diferença. Em nome de Jesus, eu deixo estas palavras, que elas possam surgir um efeito através do Espírito Santo no seu coração. Amém.